Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal Português Fácil com o professor Luciano França. A nossa videoaula de hoje será sobre o emprego da crase, parte 1. Nós vamos ver apenas os casos em que haverá crase. Na parte 2, que será gravada posteriormente, nós vamos trabalhar os casos em que não haverá crase. Se gostou da aula, dê o like, aperte o sininho para receber notificações com as próximas videoaulas e não perder nada. Então vamos à nossa videoaula de hoje sobre o emprego da crase. Então vamos lá. Acento grave. O acento grave é o acento que ele é virado para a esquerda. Virado para a direita é o acento agudo. Então muita gente se confunde na hora de assinalar a crase. Mas o que seria a crase? A crase é a fusão de duas vogais idênticas em uma só. A crase, contração do a preposição, reclamada por um termo regente, com o a artigo ou pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo que acompanha o termo regido. Ela é assinalada pelo acento grave, que é o acento virado para a esquerda. Então nós temos a preposição mais o artigo que faz ocorrer a crase. Então vamos lá. O a mais a, que é igual ao a mais as, que é igual a as. Temos a preposição com os pronomes demonstrativos. A mais aquele, que dá aquele ou aqueles. A mais aquela, que dá aquelas. E a mais aquilo, que dá aquilo. Vamos ver mais adiante. A regra geral para o uso da crase é: usa-se o acento da crase antes de palavras femininas que possam ser empregadas com artigo, desde que o termo regente exija a preposição a. Exemplo, temos amor à pátria. Então, quem tem amor a. Então, como a palavra amor pede um a, e nós temos a palavra a pátria, que vem precedida de a, então houve aí a contração do a artigo mais o a, do a preposição mais o a artigo. Então aqui acontece a crase. A crase é a fusão de um a solicitado por um termo regente e o outro a solicitado por um termo regido. Então, para você não falar amor à pátria, aí você coloca a crase e diz simplesmente amor à pátria. A mesma coisa é com o verbo, que aqui nós temos um caso de regência nominal e aqui de regência verbal. Então aqui é um nome, aqui é um verbo. Então, foram à aula. Então, quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir aqui, conjugado, ele pede um a. E a palavra feminina aula também pede um a. Então, para você não dizer foram à aula, então você faz a contração do a preposição do verbo ir com o a artigo da palavra aula. Ok? Então, agora que você já sabe o que é crase, que é a fusão de um a preposição mais um a artigo, vamos aos casos. Então, haverá crase antes de nome masculino, quando, então, em algumas circunstâncias, existem as palavras femininas na subentendida. A crase é um assunto destinado a público feminino. Então, a crase só se emprega diante de palavra feminina. Mas há alguns casos em que está subentendida a palavra feminina, então podemos colocar a crase diante de palavra masculina, como no exemplo agora. Então vamos lá. No show, sempre canta a Roberto Carlos. Então veja que nós temos aqui a maneira. Então no show, sempre canta da forma como Roberto Carlos canta ou a maneira como Roberto Carlos canta. Então aqui nós temos o emprego da crase diante de uma palavra masculina, subentendida a palavra feminina ou a expressão a moda de, a maneira de. Usamos sapatos a Luís XV. Luís XV é a palavra masculina, mas a forma ou a maneira que está subentendida. Vivia a americanos, vivia a forma dos americanos. Então, aí está um dos casos do emprego da crase. O segundo caso, antes da palavra casa, quando determinada ou qualificada. Então, voltaram à casa paterna, iremos à casa do estudante. Se tirássemos aqui casa paterna e casa do estudante, então iria desaparecer o acento da crase. Porque quando há a palavra casa, nós temos
acento da crase quando ela vem determinada na frase, ok? Vamos a mais um caso. Antes de pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Se antes vier palavra que exige a preposição a. Então, ó, vou àquela cidade, falarei aqueles senhores e não ligo aquilo. Veja que essa palavra que vem antes, ela pede a preposição. Então, a contração com o pronome aquele, aquela ou aquilo vai dar o emprego da crase. Mais um caso, antes de palavra terra determinada, antes da palavra terra. Voltou à terra natal, nunca mais fui à terra dos meus avós. Então veja que a palavra terra também está determinada. Se isso acontece, então deve-se empregar a crase. Vamos a mais um caso. Antes de pronome de tratamento, senhora, senhorita e dona. Dirigiu-se gentilmente à senhora, então tem crase. Entregaram-na à dona da casa. Não revelarei à senhorita meu segredo. Então, senhora, senhorita e dona, a crase. Se tivesse aqui, dirigir-se a vossa excelência, a vossa senhorita, não teria. Diante de pronome de tratamento, só senhora, senhorita e dona. Mais um caso, antes da palavra distância determinada. Se tiver determinada, então tem crase. Fique à distância de 300 metros. A linha férrea passa a distância de 100 metros do centro da cidade. É isso aí, então mais um caso. Nas locuções adverbiais femininas, exceto as de instrumentos. Então, ó, à vista, à noite, à tarde, à direita, à esquerda, à toa, à vontade, à falta, às vezes, às pressas, à pressa, às tontas, às cegas, às escondidas. Locuções adverbiais de instrumento são essas que representam instrumento, então não entra no acento da crase. Escreveu a máquina e cortou a faca. Nas locuções conjuntivas e prepositivas, à custa de, à força de, à espera de, à vista de, à medida que, à proporção que. Então sempre tem mais de uma ou duas palavras, tá vendo? Então, quando acontecer, são locuções conjuntivas ou prepositivas e deve ter o acento da crase. Na indicação de horas no plural, saiu às 2 horas, voltou às 6 da tarde. Então, toda vez que o numeral estiver indicando hora, então tem que haver a crase diante da palavra. Então, saiu às 2 horas, voltou às 6 da tarde, ok? Então, depois nós vamos ver, no caso que não haverá crase, e quando a palavra não for numeral, quando o numeral não indica a hora, o que é que vai acontecer? Número 10. Os substantivos comuns femininos serão substituídos mentalmente por substantivos masculinos. Se após tal substituição aparecer aos ou aos, né, masculino, haverá crase. Então, vou à cidade, vou ao campo. Eu posso substituir, então, crase. Fomos à missa, ao culto. Iremos à praia, ao mar. Agora vamos a mais um caso. Diante de nomes femininos de cidades, substitui-se o verbo ir por voltar. Se encaixar volto da, haverá crase. Volto de, não haverá crase. Exemplo, vou à Bahia. Então, quando eu substituir pelo verbo voltar, eu tenho volto da. Então, haverá crase. Iremos à Argentina, voltaremos da Argentina, a crase. Vou a Recife, volto de, não tem crase. Iremos a Curitiba, voltaremos de, então não haverá crase. Só haverá crase se der volto da. E quando pudermos substituir por para, é a regra mais simples. Fui à escola, fui para a escola. Iremos à aula, iremos para a aula. É isso aí. Espero que tenham entendido. Se gostou, dê o like e inscreva-se no canal. Muito obrigado por mais uma videoaula e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.